Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma palavra poderosa, uma palavra revelada da parte de Deus para os nossos corações. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo, nos comentários. Irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC, isso mesmo. Todos os dias eu oro pelos pedidos, eu oro pelos inscritos que Deus tem mandado para esse canal. Eu tenho orado por cada um de vocês, amém? E eu quero aqui nesse vídeo compartilhar uma palavra revelada da parte do Senhor para os nossos corações, amém? Então vamos orar, vamos falar com Deus, amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória é para todo sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que eu verei a bondade do Senhor todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, amada igreja? Amém? Então, eu quero aqui nesse vídeo compartilhar uma palavra conhecida que se encontra em Isaías, capítulo 6, que é uma palavra muito conhecida, uma palavra bem conhecida da amada igreja. E eu quero aqui compartilhar, com todas vocês uma palavra revelada, uma palavra revelada da parte do Senhor para os nossos corações, amém? Então aqui em Isaías 6, a Bíblia vai dizer assim, verso 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, amada igreja? Então, essa palavra, Isaías, ele foi um dos grandes profetas que apregoou a palavra do Senhor para a nação no qual Deus havia colocado ele. E ele vai falar para Judá e também Jerusalém. O profeta Isaías, ele foi um dos profetas maiores, foi um dos profetas que teve um grande compilado de escritos sagrados, e ele é conhecido também como um profeta messiânico. Existem profecias do mesmo, onde ele vai falar sobre o nascimento de Jesus. Capítulo 9, capítulo 11, você vai perceber ali que a profecia ela se cumpriu.
Aliás, tudo que Deus usou os profetas do Antigo Testamento, tudo aconteceu. E o texto no verso 1, capítulo 6, verso 1, existe uma situação aqui muito particular na vida do profeta. Existem situações, irmãs, que acontecem na nossa vida que marcam a nossa vida. Existem situações que acontecem no nosso contexto, na nossa vida familiar, profissional, sentimental. Existem fatos que marcam a nossa vida. E eu sei aqui que eu estou falando para pessoas aqui que você já tem sido marcada ao longo da vida por alguns acontecimentos. Acontecimentos não muito bons e acontecimentos bons. Irmã Raquel, se fosse só coisas ruins, ninguém iria aguentar, irmãs. Então você vê que existe até um equilíbrio. E a Bíblia vai dizer que no ano, olha só, no ano da morte do rei Uzias. Existem anos que são muito abençoados. Existem anos que marcam a vida de um homem e de uma mulher de Deus. De repente, esse ano que você passou, talvez não tenha sido muito bom, mas há um novo ano chegando e o ano ainda não terminou, viu? Ainda tem esse mês, o outro mês e o ano ainda não terminou. A Bíblia vai dizer que no ano da morte do rei Uzias, no ano de uma morte, no ano de uma tragédia, no ano de uma dificuldade, o rei Uzias foi um rei muito bom. Ele fez um bom governo. Sabe aqueles governantes que fazem boas coisas? Tem esse, irmã Raquel, tem. Tem pessoas que só vê coisas negativas. Mas sabe aquele líder, aquele governante que faz algumas coisas boas, coloca água para o povo, faz poços, sobretudo em regiões nortes do país, né? Existe isso, existem governantes bons que melhoram as escolas. Tem isso, irmã, que eu tenho, amada igreja, tem. Coloca comida para as crianças, né, na escola, né? Elas almoçam, tomam café. Existe sim, mas não é uma grande maioria, mas existe. E o rei Uzias, ele foi um governo, foi um rei muito bom. Ele fez um bom governo. A Bíblia diz que tudo isso que eu falei aqui aconteceu no governo dele, do rei Uzias. Ele cavou poços, ele colocou água potável para a população. Foi, irmã Raquel? Foi. Rei Uzias. Ele cavou mesmo poços, ele colocou canais aquíferos para ir até as pessoas. Ele desenvolveu muito a agricultura. Coisa linda é a agricultura, né, amada igreja? Ele vai mecanizar, ele vai fazer, irmãs, muitas benfeitorias. Esse homem, a Bíblia chega a dizer que ele foi uma espécie de
de um engenheiro da agricultura, só para vocês terem noção. Ele foi um bom governante, irmãs. Ele fez assim uma liderança muito boa para o povo, para a população. Foi, irmã Raquel? Foi. E a Bíblia ainda vai dizer mais, algo que me chama muita atenção desse governo do rei Uzias, né, o reinado dele. Fala que ele foi tão bom que ele é usado, né, um termo ali, amigo da agricultura. A Bíblia, quando você vai ler, você vai perceber que o texto vai dizer que ele foi amigo da agricultura. Você vê o tanto de benfeitorias que esse homem ele fez. Ele foi relativamente um bom governo, né? Fez um bom reinado. O final foi um pouco triste, que ele se atrapalhou, mas no geral de tudo, ele fez um bom trabalho. Porém, alguns comentaristas bíblicos vão dizer que o rei Uzias ele era um parente distante de Isaías. Mas alguns comentaristas bíblicos vão dizer isso. Eu só estou falando aqui o que os comentaristas disseram, que Isaías era um parente distante lá de Isaías, do profeta Isaías. Mas o texto sagrado nos dá a entender que durante todo aquele ano, Isaías lamentou a morte do rei Uzias. Durante todo aquele ano, foi um ano de luto para Isaías. Foi um ano marcante, porque ele vai deixar registrado naquele ano que foi um ano marcante, naquele ano que aconteceu uma tragédia, naquele ano que morreu aquele governante bom. Aquele ano foi um ano marcante. Ele vai dizer: eu vi o Senhor. No ano de uma morte, no ano de uma tragédia, no ano de uma situação horripilante, no ano de um fato difícil, ele viu o Senhor. Sabe, irmãs? Ele teve uma visão mudada. Ele teve uma visão ampliada. Ele teve uma visão diferenciada. E eu estou falando aqui para pessoas que estão enfrentando grandes desafios. Eu estou falando aqui para pessoas que estão em um cenário de grande desafio. Eu estou falando aqui para pessoas que têm enfrentado problemas difíceis. Eu estou falando aqui para pessoas que estão sendo assoladas por uma situação de grande dificuldade. E às vezes, irmãs, e quase sempre, naquele momento difícil, naquele momento adverso, naquele momento, teoricamente, de uma grande tragédia, por detrás daquilo tudo, por detrás daqueles escombros, por detrás daquela dificuldade, há uma oportunidade e um agir de Deus tão grande na nossa vida que vai impactar e mudar a nossa forma de ver as coisas. Às vezes aquele momento de tanta dificuldade, tanto desafio, parece que você vai morrer.
A sensação que dá é essa. Irmã Raquel, a sensação que dá, irmãs, é essa. Parece que você vai assim, morrer, você vai sucumbir. Vai sucumbir. Que você fica ali, Jesus. E é naquele momento que Deus se revela de uma forma tão sobrenatural. Naquele momento que você tem uma visão sobrenatural, você vê Deus. Você vê Deus. Mas ninguém vê Deus em uma festa, onde está todo mundo cantando parabéns, comendo docinho, bebendo refrigerante, comendo bolo. Deus, muitas das vezes, ele se revela e ele se mostra nas tempestades da vida. Foi assim com Jó. Mas, Raquel, por que acontece isso? Porque Deus, ele é um ser relacional. Ele quer fazer com que nós venhamos a nos relacionar com Ele. E é muito lindo você viver de experiências alheias, mas Deus, ele quer fazer com que você tenha as suas próprias experiências com Ele. Jó vai dizer, antes eu te ouvia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E quando nós vemos Deus, quando Deus abre o mar vermelho, quando Deus te salva, quando Deus age, quando Deus entra no cenário e realiza o impossível, você vê Deus claramente, abrindo aquele mar vermelho e você passa a pés enxutos. E depois lá na frente, irmãs, quando você falar, quando você pregar, você vai falar e vai pregar com verdade. Tem gente que fala de um Deus que ouviu falar. Mas nunca esteve com ele no Val de Jaboque. Nunca esteve com ele em um choro amargurada, como a Ana do templo em Siló, sendo mal interpretada pelos sacerdotes. E ela viu Deus abrir assim o mar vermelho para ela, porque ela gerou Samuel. E a confiança foi tanta que depois ela gerou mais 5 filhos. Então, Isaías aqui ele teve uma experiência, ele vai dizer, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Você que está aqui nesse vídeo, você vai ver o Senhor. Você vai ver o Senhor. Eu vou ver, você vai ver o Senhor. Você vai fazer o que lhe cabe. Você vai fazer o que está aí diante das suas mãos. Você vai fazer aí o que lhe confere. Você vai fazer aí o que dá para fazer. Irmã Raquel, Você vai fazer o que dá para fazer. Tem gente que fica assim, já tá tudo ruim, eu vou ficar sentada aqui, vou esperar Deus agir. Não. Conforme a tua fé, você vai fazer conforme aí as suas forças. O que é possível você fazer. Teve uma pessoa que falou assim, eu tô com uma dívida de 350 mil, a minha casa já está, mas eu tô aqui esperando Deus agir. Não.
Falei para a pessoa, vai no banco. Vai lá, faz um plano, um projeto, vai lá. Olha, eu tenho X por mês para pagar essa dívida. Mas não é assim que Deus trabalha não, amada igreja. Nós andamos de acordo com a fé. Tá tudo ruim, tá tudo caindo, estão levando a minha casa, mas eu não tô nem aí. Deus vai descer um anjo. Deus pode descer um anjo? Pode. Deus pode mexer no computador? Pode. Deus pode fazer? Pode. Mas o que cabe a mim e a você fazer, nós iremos fazer. Teve uma pessoa aqui que estava reclamando, que queria trabalhar em casa. Aí eu dei a sugestão do pão. Aí eu utilizei uma força de expressão, né? Ah, vai ter pão quentinho. Aí a pessoa deve corrigir, irmã Raquel, não é bom falar pão quentinho, não. Fala que vai ter pão fresco. É uma força de expressão. Tem o pão fresco aí na tua casa todos os dias para vender. São sugestões. As pessoas, irmãs, vêm e ficam falando. Ah, coitada de mim. Ah, tem a dó de mim. Ah, porque tem a dó de mim. Isso é idolatria. A pessoa está idolatrando aquele sentimento de autocomiseração. Deus não se agrada disso não, viu? Deus não se agrada disso. Não se agrada, irmã Raquel. Deus não se agrada disso não, amada igreja. Deus não se agrada disso não. Não se agrada mesmo. Eu fico só olhando. Só olhando. Tem gente que pensa que idolatria é só se prostrar diante de uma imagem. Não. Idolatria é um conceito extensivo. Tudo aquilo que você põe no lugar de Deus, você está sendo idólatra. Aí assim, a casa já está protestada, 350 mil, mas a pessoa, não, eu sou um simples aposentado. Mas tudo é possível que crê, vai lá. Eu tenho X reais por mês para poder abater nessa dívida. Mas não, estou aqui sentado, estão levando minha casa, não vou proteger minha família. E outra coisa, irmãos, o papel do homem é proteger a família. Mas o texto sagrado vai dizer, eu vi o Senhor, ele viu o Senhor. E você vai ver o Senhor. Eu vou ver o Senhor, irmã Raquel, você verá o Senhor agindo nesta situação. Não vai ser uma miragem, não vai ser um sonho, não vai ser um sonho, uma miragem, um afã, não. Você verá com os teus olhos, esses olhos aí, ó, naturais. Esses olhos, né, você verá o agir de Deus sobrenaturalmente na tua vida. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Ele viu o Senhor como nunca ele havia visto. Ele viu o Senhor como ele nunca havia visto. Por quê? Porque ele já profetizava antes, irmãs. Ele já profetizava. Mas no capítulo 6 ele teve ali um marco, um diferencial. Irmãs, ó, e coisa linda é quando nós temos um diferencial de Deus. Deus não nos chamou para sermos iguais a todo mundo. Ele já profetizava antes, nos 5 primeiros capítulos, ele já profetizava, irmã Raquel, ele já profetizava. Só que eram mensagens duras, eram mensagens de juízo, eram mensagens exortativas, duras. Era um Isaías.
Mas naquele ano, o impacto foi tão grande que nunca mais ele profetizou da mesma forma. Tá chegando algo aí no teu cenário, tá chegando algo aí na tua vida, tá chegando algo aí dentro da tua realidade, que a tua vida será impactada de uma tal forma que nunca mais ela será a mesma. Vai ser o antes e vai ser o depois. Porque a vida do profeta nunca mais foi a mesma. Eu falo para pessoas aqui que estão assim no mar, na beira do mar. Aleluia. Eu falo para pessoas aqui que estão em Piairote, em Migdol Mar, em Piairote. Faraó está ali atrás. Faraó está ali atrás com os carros, com os cavalos, com os seus cavaleiros, com armamento, e Israel com Deus na frente. Você está nesse cenário. Aleluia. Piairote. Marca, onde é que está isso? Êxodo capítulo 14. Os filhos de Israel, o povo, estavam encurralados. Está entendendo? E ali Moisés vai falar, vai clamar. Deus falou, por que clamas a mim? Diga ao meu povo Israel que marche. Você vai marchar, você vai andar. O teu cenário está assim, mas acontecerá acontecerá uma situação na tua vida, que a tua vida será transformada de uma tal forma que vai ser o antes e o depois. Nunca mais a tua vida será a mesma. Porque Isaías, nunca mais a vida dele foi a mesma. Vai ler depois o livro de Isaías. O antes e o depois do capítulo 6. Ele já profetizava antes, irmãs. Eu sinto Deus aqui. Eu vi o Senhor. Você vai ver o Senhor agindo, ó. Agindo. Eu vi o Senhor. Como que ele viu o Senhor? Assentado sobre um alto e sublime trono. Ah, minha irmã. Ah, meu irmão. Se tu pudesses contemplar Deus assentado sobre um alto e sublime trono, e ele diz para mim e para você nesse dia que se chama hoje, minha filha, meu filho, eu estou no governo, eu estou no controle, eu estou no governo dessa situação. E veja o meu agir. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele está no governo. E aquele que está no governo, ele tem, aleluia, o controle de tudo que acontece aqui embaixo, na terra dos viventes. Ele muda cenários, ele levanta reis, ele abaixa, reduz a nada reis. Ele ergue do monturo necessitado, desvalido, para fazer assentar sobre um alto e sublime trono. Ele abate o soberbo, o altivo. Esse é o nosso Deus. Ele está no controle. Ele coloca governos, ele tira governos. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono.
e o seu séquito, ou seja, sua aba da orla da sua veste, enchiam o templo. Serafins voavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. O que são serafins, irmã Raquel? São seres que vivem na presença de Deus, que vivem e obedecem à ordem de Deus. Serafins é uma qualidade de anjo. E a Bíblia diz que serafins voavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. E diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Muita coisa muda na nossa vida quando nós começarmos de fato e de verdade falar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ao invés de abrir a sua boca para murmurar, para falar, para resmungar, para retrucar, comece a falar aí dentro da sua casa: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E quando eles começaram a falar, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava. As bases se moveram. Imagina as bases das portas, as bases das janelas começam a se mover pelo poder do teu clamor, pelo poder da tua voz, pelo poder da palavra profética que sai da sua boca, dos seus lábios. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Há poder na oração, há poder no louvor, há poder na leitura e falar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Isaías ele vai olhar para si. Coisa linda, irmãs, é quando nós olhamos para nós mesmos. Porque nós somos muito bons para olhar os pecados alheios, os problemas alheios, e não enxergamos a nossa própria trave, o cisco, né? E muitas das vezes não enxergamos a trave que tem no nosso olho. E Isaías, ele olhou para si. Ele vai ter consciência do seu pecado, ele vai dizer assim: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que você precisa mudar? O que você precisa mudar? Requer honestidade e sinceridade consigo mesmo. O que você, minha irmã e meu irmão, precisa mudar? Ai, irmã Raquel, eu não preciso mudar nada não. Então você já está perfeito, então vou orar para Deus já te promover para as mansões
celestiais, que já tá, né? Já tá ali. Em nome de Jesus, amada igreja. Tem gente que, infelizmente, ainda pensa assim. Não tem que mudar nada, não. Meu pai que tem que mudar, minha mãe que tem que mudar, meu marido que tem que mudar, meus filhos que tem que mudar, meu pastor e minha pastora que tem que mudar, o presidente da república que tem que mudar, o prefeito, todo mundo tem que mudar, mas eu não preciso mudar nada não, irmã Raquel. Oh, amada igreja. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele teve consciência do seu pecado. Ele tinha um problema na língua. Não se sabe se ele falava demais, ou se ele era fofoqueiro, ou se ele falava da vida dos outros, não se sabe. Se ele tinha problemas com linguagem torpe. Mas ele vai ter consciência da sua pecaminosidade humana. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E o milagre acontece, irmãs, quando nós tomamos a consciência. Uma das maiores riquezas que nós podemos ter na nossa vida é a consciência. Repito, uma das maiores riquezas que nós podemos adquirir na nossa vida e orar a Deus para que Deus nos dê a consciência de quem nós somos, do que precisamos mudar, do que precisa ser revisto, melhorado em nós. Mães, uma das coisas mais lindas nessa vida é a consciência. Porque a nossa consciência nos faz enxergar de quem nós somos e de quem Deus é. Mas a consciência é a maior riqueza. Tem gente que pensa assim, a maior riqueza é ouro e prata. Mas se você não tiver a consciência de utilizar, inclusive, esses valores, você vai perder tudo. Uma das maiores riquezas, irmãs, da nossa vida é a consciência. É a maior riqueza, o maior tesouro, é a consciência. Jó perdeu tudo e continuou rico. Porque riqueza é a consciência de que tudo que nós temos não é nosso. Ele apenas nos empresta para administrarmos. Olha a consciência. Ele vai dizer, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esse carro não é teu, essa casa não é tua, esses filhos não são teus. Riqueza é consciência. Irmã Raquel, riqueza é consciência. De utilizar os dons e os talentos para multiplicar, para abençoar pessoas, edificar a vida de pessoas. Isso é consciência. Consciência. Aí tem gente que assim, quer um carro, mas não cuida da bicicleta que Deus deu. Deus não vai dar, amada igreja. Olha o nível. Não cuida da bicicleta, não troca o freio da bicicleta. A câmara de ar, eu tô dando um exemplo hipotético, irmãs, tá? A câmara de ar fura, em vez de comprar uma nova, ficar mandando remendar só para não gastar dinheiro. Mães, em nome de Jesus, amada igreja. Se realmente você não está podendo gastar, vai fazer falta para... Mães, olha a consciência. Deus fica lá do céu só olhando. Não olha a bicicleta, não dá banho na bicicleta, não lava a bicicleta. Dá banho, né? Lavar a bicicleta. Não pega um detergente, não lava as rodas, não troca os freios.
quebrou alguma coisa na bicicleta. Irmãs, tu olha às vezes, olha, irmãs, a vida da pessoa, às vezes com simples coisas, irmãs. Ah, eu não tenho condição. Ora ao Senhor que Deus te dá condições. Existem coisas realmente, irmãs, que às vezes a pessoa realmente não está com condições financeiras, mas você vai orar e Deus vai te dar estratégias. Você vai juntando dinheiro de pouquinho. Irmã Raquel, Você vai juntando dinheiro de pouquinho, assim de pouquinho. Daqui a pouco você já está trocando até de bicicleta. Porque Deus faz isso, irmãs. O livro de Jó é maravilhoso por causa disso. Ele perdeu tudo, mas ele continuou rico. Porque ele tinha consciência de que o que ele tinha não era dele, Deus apenas emprestou. E em todas as quebras que Deus permitiu com que Satanás ocasionasse na vida de Jó, ele bateu na mesa e falou: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus, ele não nos dá apenas coisas para administrarmos, mas pessoas. Irmãs, isso é muito sério, viu? Tem gente, irmãs, que Deus dá tá escrito assim no carro da pessoa. Tu olha o carro amarrado com arame, o carro que só a misericórdia, irmãs, com fio de arame. Aí você olha assim, foi Deus que me deu, tá o emblema atrás. Eu até acredito, irmãs, mas quando Deus deu, tava tudo inteiro. Tava tudo inteiro. Então, assim, em nome de Jesus. Irmãs, uma simples bicicleta, irmãs. A pessoa às vezes trabalha, tem o dinheiro mensal, falta o freio da bicicleta, a pessoa para a bicicleta botando o pé na roda. Irmãs, Deus fica lá do céu só olhando. Eu tô dando um exemplo aqui hipotético, porque a pessoa não tem a clareza. Risco de ocasionar um acidente na rua. São simples coisas que Deus fica lá do céu só olhando. Então, ele vai dizer aqui, ele teve consciência dos seus pecados. E o milagre acontece quando nós temos consciência que nós que precisamos mudar. Não, eu vou me levantar e vou lá naquele banco resolver. Tô sem dinheiro, tô sem perspectiva. Primeira coisa, eu vou orar, vou pedir a Deus uma orientação. E ali a pessoa dobra o joelho, ora, fala com Deus, se rasga diante de Deus, chora diante de Deus e Deus ali dá uma luz. Meu filho, minha filha, separa R$500 por mês ou R$1.000 por mês, vá lá no banco negociar essa dívida. Corta aí os gastos. Mas não, a pessoa fica esperando. Consciência. Outra coisa, irmãs, eu quero aqui falar, que vou abrir um parênteses aqui. Teve uma pessoa que falou assim: eu vou jejuar para o meu namorado voltar. Jejum não é para isso, amada igreja. Jejum não é para manipular o coração de Deus, a vontade de Deus. Às vezes é um grande livramento, porque só quem conhece, isso é tipo de oração egoísta. É egoísta. Você quer fazer com que Deus faça aquilo que você quer. E Deus, ele é pai, irmãos. Deus, ele é pai. Deus não é padrasto, Deus não é tio, Deus não é avô. Não, Deus, ele é pai. O pai dá o melhor para os seus filhos. Se você no namoro, o namorado foi embora, te deixou, dá a glória porque é livramento. Depois lá no casamento pode ser um péssimo marido. Aí não, a pessoa vê, eu vou jejuar para ter meu namorado junto. Se ele te deixou agora, glorifica o nome do Senhor. Jejum não é para isso. Para manipular Deus, não é. Não é. E não vai resolver, vai ficar com fome à toa. Não vai resolver.
Porque a vontade de Deus é soberana. Agora a pessoa pode voltar? Pode, mas depois não reclama. A pessoa pode voltar? Pode. Mas às vezes tem isso. Você às vezes quer tanto uma coisa, tanto uma coisa, tanto uma coisa, que Deus está falando, não é isso que eu tenho. Não é isso que eu tenho. Minha filha, não é isso, minha filha. Minha serva, meu servo, não é isso ainda. Aí você quer tanto, quer ficar ali pedindo. Deus vai lá e dá, e aquilo se transforma em um problema. Eu já tive experiências com isso. Estou me lembrando aqui de um fato que aconteceu, eu vivenciei essa experiência, irmãs. Então, o milagre aconteceu na vida de Isaías quando ele teve consciência do pecado dele. Por quê? Porque um anjo foi lá e pegou uma brasa viva que tirara do altar e tocou na boca nos lábios do profeta. E aquela iniquidade foi tirada. A tua iniquidade está sendo tirada neste momento. Mas esse canal aqui é Raquel Mariana, é que eu falo que Deus manda, viu? Tô aqui para massagear ego de ninguém, vaidade de ninguém. Se você não se sentir bem, aqui fica à vontade. E ali, quando ele teve consciência do seu pecado, a Bíblia vai dizer que o anjo pegou uma brasa viva. E Deus, nesse dia de hoje, está pegando uma brasa viva do altar dele e está tocando nesta iniquidade, nesta debilidade, nesta situação difícil que você talvez tenha. Talvez você que está aqui é uma pessoa que tem problemas com fofoca. Infelizmente. Mas Raquel do céu, eu atendi uma certa pessoa, que a pessoa falou assim, a pessoa estava muito aquebrantada. E a pessoa confessou os pecados, falou, eu era muito fofoqueira, irmã Raquel. E eu achei lindo aquilo, irmãs. A mudança está aí. Deus está tirando a iniquidade de você. Às vezes pode ser uma enfermidade, uma dificuldade, eu não sei, mas Deus está tirando nesse dia de hoje. Creia. Creia. Deus está tirando a iniquidade da sua vida, do seu corpo físico, seja curado, curada, sarada. Coloca assim, eu recebo a cura, irmã Raquel. Coloca assim, eu recebo a cura. Deus está tocando nos seus ossos, nos seus nervos, na sua mente. Aleluia, no seu coração. A tua iniquidade está sendo tirada. Você que está aqui, 48 minutos de vídeo. E ele ouviu uma voz. Deus está aqui, viu? O anjo da cura está aqui. O anjo da cura. Vixe, irmã Raquel, tem anjo da cura? Tem anjo da cura. A Bíblia diz que de tempo em tempo descia um anjo lá e agitava aquelas águas. Aleluia! Existe o anjo da cura. E o anjo da cura está indo aí. E te curando desse mal, te curando dessa iniquidade, te curando dessa enfermidade, te curando dessa depressão, desse pânico, dessa ansiedade maligna. O anjo da cura. Aleluia. Mas ele ouviu uma voz. Ele ouviu uma voz, o Senhor falando. A quem enviarei? Minha pergunta para você aqui, Deus manda te perguntar, Ele pode contar contigo?
Deus está perguntando: a quem eu enviarei? A quem eu enviarei? A quem há de ir por nós? A quem enviarei? Deus pode contar contigo? Pode, irmã Raquel. Então coloca assim: conta comigo, Senhor. Para quê? Para pregar a palavra dele, ainda que seja de boca fechada, com as nossas atitudes, comportamentos. Porque estamos sendo rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Irmã Raquel, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E o profeta vai falar: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus fala: ouve, ouve e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhes o ouvido. O coração do povo estava duro. O povo estava insensível, como o povo, da nossa geração está insensível. Nós precisamos nos examinar e não nos tornarmos insensíveis à voz de Deus. Irmãs, Deus falou muito aqui nesse vídeo. E Deus está falando. E aí ele vai falar: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Você está perguntando para Deus até quando? Não foi assim que você disse? O profeta aqui também perguntou: até quando? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes. Tem gente aí do teu redor que está insensível à voz de Deus, mas você vai continuar na tua posição. Você vai continuar da forma que Deus te colocou. Não vai se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. O povo está tudo insensível. E você se perguntou para Deus: até quando, Senhor? Até quando? E Deus está falando aqui, Ele respondeu no verso 8: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitações, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. O Senhor afaste dela os homens, no meio da terra seja o grande desamparo. Deus está falando aqui. Tem um povo aí ao teu redor que vai ficar sem o amparo de Deus. É uma palavra dura de juízo. É uma palavra dura porque o povo está insensível. Mas Deus está falando assim: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto, como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Ainda assim a santa semente é o seu toco. Você vai permanecer. Deus vai resolver essa situação aí ao teu redor. Você crê? Mas você que teve uma experiência profunda com Deus, Deus está te livrando. Deus está movendo. E Deus fala assim: acautela-te e aquieta-te, não temas, não desanimes o teu coração. Está no capítulo 7, verso 4. Deus manda te dizer, para encerrar aqui essa palavra profética. Guarda essa palavra na tábua do teu coração. O teu trabalho, o nosso trabalho, é anunciar, é fazer aquilo que Deus nos chamou. Porque um dia eu falei assim: Senhor, eis-me aqui. Você falou, irmã Raquel? Eu falei: eis-me aqui. Tem alguns anos atrás, e eu tô aí, fazendo o ID do Senhor. Seja aqui, seja na visita no lar, seja no trabalho lá da minha igreja, que Deus me botou lá pela misericórdia, Lá da consagração.
Deus nos colocou lá pela graça e misericórdia. Deus usou lá minha pastora, né, para me colocar lá na consagração. Seja onde Deus nos mandar, amada igreja. Seja onde Deus nos mandar e enviar. Eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus fala, acautela-te e aquieta-te, não temas, não desanimes o teu coração por causa desses tocos. Deus falando, tá falando que o povo tá insensível, mas você tá na direção. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Eu quero encerrar aqui essa palavra profética. Aleluia. Receba de Deus, viu? Deus abençoe. Paz.